Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Dando prosseguimento ao estudo do segundo trimestre, no qual estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Iremos estudar nesta oportunidade a lição de número 8, intitulada Isaque, herdeiro da promessa. Quero desde já pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Meu amado irmão, nós já estudamos 7 lições neste trimestre. Estudamos Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Estudamos a fé de Abraão nas promessas de Deus. Estudamos a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Estudamos a confirmação de uma promessa. Estudamos também o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Também estudamos o nascimento de Isaque. E na última semana estudamos uma prova de fé, a entrega de Isaque. E agora estudaremos sobre Isaque, herdeiro da promessa. Antes de prosseguir, quero fazer uma breve oração para que Deus possa nos abençoar durante a exposição desta aula e para que você também, meu querido professor, tenha esse hábito de sempre orar ao Senhor. No início de qualquer atividade que você desempenhar na obra do Senhor, não se esqueça de fazer uma oração. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito possa nos inspirar naquilo que iremos falar e que teus servos possam guardar e praticar a tua palavra e ensinar com veracidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do Gênesis, ou no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12, o versículo que diz: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Repetindo, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A nossa verdade prática nos diz: Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Repetindo, Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1 a 5, 12 a 14, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão,
teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaque. Segundo objetivo, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como ele lidou com eles. Terceiro objetivo, expor que Deus aparece a Isaque. Olhando para esses três objetivos, nós vemos que no primeiro objetivo vamos destacar o fato da fome. No segundo objetivo, a inveja dos vizinhos. E no último objetivo, a aparição de Deus a Isaque, confirmando as suas promessas. As promessas feitas a Abraão são confirmadas agora pessoalmente. Quando Deus aparece pessoalmente a Isaque, ele confirma as promessas feitas a teu pai Abraão. Vamos então à nossa introdução, e nós já temos o hábito de alertar você, meu caro professor, que nos assiste nesse momento, que é bom ter à mão uma canetinha para você destacar os pontos principais e chegar na hora de expor, você estar mais preparado para destacar aquilo que realmente no momento do estudo você viu que vale a pena aprofundar, e assim a sua aula transcorre com mais objetividade e os alunos certamente apreciarão a tua aula, meu caro professor que me ouve neste momento. A nossa introdução diz assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaque. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaque, o filho da promessa por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus, prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, mas sua esposa também era estéril, como o foi sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé, e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição, veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Vale a pena destacar o que temos nesta tela, quando diz que Isaque era um homem de fé e orou a Deus. Eu quero ler para você Gênesis capítulo 25, versículo 20 e 21, que diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão arameu, para sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque já nos deixa uma grande lição aqui. Foi um homem de oração, um homem que orou pela sua esposa. Ele era filho de Abraão, o pai da fé. Isaque aprendeu a clamar, aprendeu a orar. E, note, dentro de sua própria casa. Isaque nos dá aqui um exemplo muito importante, porque às vezes oramos na igreja, oramos no círculo de oração, mas em casa temos orado, no nosso lar nós temos orado, pelas nossas esposas temos orado, teu esposo, minha amada irmã que me ouve neste momento, você tem orado, pelos teus filhos, pela tua casa. Precisamos ter o altar da oração dentro do nosso lar. Já fica aqui uma grande lição para nós. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da lição, fome na terra. Diz assim o primeiro subtópico, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaque também teve essa experiência. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra, e Isaque não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaque buscou socorro no Egito, e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção.
No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Este é um texto maravilhoso, irmãos, quando trata de planos, que é Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Eu vou ler este versículo simples e objetivo para você. Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Repetindo, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Podemos fazer planos? Sim, mas a resposta vem de Deus. Precisamos buscar a direção de Deus. Deus apareceu a Isaque e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão, e Isaque não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Como é importante esta parte da lição. Precisamos buscar de Deus a direção. Como vimos aqui, Isaque era um homem de oração, era um homem temente a Deus. Quantas pessoas tomam decisão na sua vida sem consultar o Senhor? Naquele momento o Senhor disse para ele, não vá para o Egito. E muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida sem consultar o Senhor. E colhemos depois frutos amargos da nossa negligência, da nossa desobediência, de não ouvirmos o que o Senhor tem a dizer a respeito das nossas decisões, a respeito dos nossos planos. Segundo subtópico do primeiro tópico, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Muitos também recebem, entre aspas, promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram, supostamente, da parte de Deus, não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Hoje nós temos muitos, e muitos mesmo, decepcionados porque ouviu uma profecia e aquela profecia não se cumpriu. Meu irmão, quantas pessoas estão falando coisas sem a autorização do Todo-Poderoso? Quando Deus fala, ele cumpre. Ele usa profetas, sim, mas há muitos profetas que estão se fazendo de profetas e não o são. Então precisamos ter cuidado com essa avalanche de profecias que temos hoje, profecias pela internet, profecias pelo Facebook, profecias que não resultam em nada, porque não foi Deus quem falou. Tenhamos cuidado, meu amado irmão e irmã que me ouve neste momento. Continuando, se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer, não importa o tempo e nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaque o que prometera a seu pai de forma pessoal para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. O nome de Abraão vai percorrer toda a história bíblica, mostrando a importância deste homem de Deus, o pai da fé. Terceiro subtópico do primeiro tópico. O problema se repete. Os filisteus demonstram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaque, como seu pai, mentiu, dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. E é importante mostrar aos irmãos aqui, aos professores e alunos, como que se deu isso. Gênesis capítulo 26, versículos 7 e 8 diz assim: E perguntaram-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: É minha irmã.
porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Brincando com Rebeca, sua mulher. Ou seja, tem algo de muito íntimo nesta brincadeira. O que é isso? Na verdade, esse homem mentiu para mim. Tem algo de errado nisso. Vamos lá, diz o versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E aí o texto prossegue, Abimeleque dizendo, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Veja, irmãos, que aqui não foi necessário revelação, não foi necessário sonho. Abimeleque percebeu que a, entre aspas, brincadeira entre Isaque e Rebeca era uma brincadeira de casal e não uma brincadeira de dois irmãos. Prosseguindo sinopse da primeira parte da lição, Isaque, assim como seu pai Abraão, teve de enfrentar um período de fome. Repetindo, Isaque, assim como seu pai Abraão, teve de enfrentar um período de fome. Segundo tópico da lição, a inveja contra Isaque. A inveja dos filisteus é o primeiro subtópico do segundo tópico. Os filisteus invejaram Isaque pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaque entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade, ou seja, a água tinha muito valor. Continuando a leitura, os filisteus entulharam todos os poços que Isaque cavava e encontrava água. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Meu amado irmão, tenhamos cuidado com a inveja. Ela é a podridão dos ossos, sim. O invejoso, ele não consegue ver a prosperidade do outro e se alegrar com o outro. Pelo contrário, ele quer aquilo que o outro tem, aquilo que o outro faz, ele quer fazer também. Cuidado com a inveja. E quando formos cercados por invejosos, tenhamos consciência de que devemos agir conforme Deus nos ensinou. Deus nos ensinou a ser pacientes, a sermos misericordiosos e entender que se somos abençoados, não é para a soberba nossa, e sim para a glória de Deus. Se alguém te inveja pela sua conquista, meu irmão, ore por ele para que Deus possa repreender esse sentimento, porque tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, são bênçãos de Deus na nossa vida. E é isso que o invejoso precisa entender. Se alcançamos algum lugar, se temos um emprego, se temos um carro, é porque Deus tem nos abençoado. Prosseguindo o segundo subtópico do segundo tópico, abençoado por Deus. Isaque estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentassem. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaque. Por isso, a um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. E em seguida, Deus abençoou Isaque e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam. E chamaram então este poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Diz assim em Gênesis capítulo 26, versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém. Prosseguindo
Isaac age com diplomacia, terceiro subtópico do segundo tópico. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos seus poços que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão de seus direitos. Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Guarde isso, meu amado irmão, esta última frase. A sua paz, sua saúde mental e a de sua família não tem preço. Ou seja, vamos sempre, irmãos, buscar a paz, buscar a harmonia, buscar o entendimento. A diplomacia significa o quê? Agir de forma a apaziguar conflitos. Muitas vezes nós temos aquelas pessoas, e até crentes, que gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de ver a contenda, e alguns em nossos dias aproveitam e pegam o seu celular e ficam filmando brigas, filmando contendas, para depois expor em redes sociais e ganhar visualizações com a guerra e conflito alheio. Irmãos amados, vivemos num tempo que as pessoas querem assistir, querem ver e não querem ser apaziguadores. Prosseguindo, por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 41, que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo o cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Isso aqui é um ensinamento muito importante, irmãos. Nós temos que preservar a herança familiar, preservar aquilo que nós recebemos de nossos pais, preservar o legado que recebemos. Ou seja, a memória dos nossos pais, a memória dos nossos antecessores deve ser respeitada. E nós temos visto hoje em dia muitas pessoas que não consideram mais o ensino dos pais, não consideram mais a herança familiar como importante. E aqui Isaac nos dá um ótimo exemplo, porque Abraão, o pai da fé, era realmente um exemplo a ser seguido, uma pessoa a ser imitada, um padrão de homem, de oração, de devoção a Deus. E por isso Isaac não apaga, entre aspas, a memória de seu pai Abraão. Sinopse da segunda parte da lição: Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. Repetindo, Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. Vamos então ao último tópico da lição. Deus aparece a Isaac. Primeiro subtópico do terceiro tópico, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então, o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-lo de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações
dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Temos aqui então um grande exemplo para nós. Devemos estar na direção de Deus, na presença de Deus, ouvir a voz de Deus e receberemos as promessas que Ele tem para nós. Assim aprendemos nesta lição. Segundo subtópico do terceiro tópico, Abimeleque faz um pacto com Isaque. Os filisteus causaram muitos problemas a Isaque. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaque. Depois contenderam com Isaque pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaque, que não poderiam opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Versículo 28 do capítulo 26 diz: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Meu amado irmão, muitas vezes a pessoa reconhece, mas não fala. Ele apenas observa. Ele vê que você é abençoado. Ele vê que Deus está contigo. E num determinado momento, talvez ele até diga: olha como sua família é abençoada. Olha como seu filho é abençoado. Às vezes, esse reconhecimento é público. E assim aconteceu aqui com os filisteus. Abimeleque, então, reconhece e toma uma posição. Qual é a posição? Sabe de uma coisa? Vou me aliar a ele. Vou me aproximar dele. Vou fazer um pacto com ele. Irmãos, quando isso acontece, a pessoa que nos inveja realmente reconhece que é Deus que nos abençoa. Veja aí o que diz o texto: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Então, que reconheçam que tudo que nós temos e somos vem de Deus, porque a glória, o louvor pertence a Ele e a nossa vida pertence a Ele também. Terceiro subtópico do último tópico da lição: o poço de Berseba. Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaque, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Gênesis capítulo 26, versículo 32 e 33. Seba ou Seba significa juramento. Este último poço aberto pelos servos de Isaque foi denominado Poço do Juramento. Era algo comum naquela época, fazer um pacto e marcar de alguma forma aquele pacto, por exemplo, colocando uma coluna e dando nome àquela coluna, colocando uma pedra e, como diz lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, onde colocaram uma pedra e disseram: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda, era um marco. Agora, este lugar chamado Berseba seria um marco, seria um memorial do juramento que fizeram Isaque e Abimeleque naquele lugar. Amém. Sinopse da terceira parte da lição: Deus aparece a Isaque e reforça as promessas que havia feito a seu pai. Repetindo, Deus aparece a Isaque e reforça as promessas que tinha feito a seu pai. Conclusão da nossa aula, meus amados e queridos irmãos. Vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaque passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai havia aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Amém. Terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a 9ª lição do segundo trimestre de 2026, no qual estudaremos sobre
Jacó e Esaú, os irmãos em conflito. E eu espero você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de compartilhar esta aula com outros professores e alunos. E aqui eu me despeço, que Deus possa abençoar você, que te dê uma semana maravilhosa e que no dia 24 de maio, quando será estudada esta lição, você, meu caro professor, esteja mais preparado e você, caro aluno, ajude o seu professor a desenvolver a sua aula em classe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.